Meus queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, queridos irmãos e amigos que nos ouvem e participam conosco desse culto de tantos outros lugares, de outros municípios, estados e até de outros países também, o nosso muito bem-vindo ao culto de adoração a Deus. Nós desejamos que o momento que nós vamos passar aqui seja um momento pleno de adoração a Deus, com os nossos corações e mentes absolutamente preparados, contritos, presos à palavra do Senhor, que só haja uma disposição, uma vontade, um interesse em todo o nosso ser, o interesse de louvar e adorar ao nosso Deus. Quero convidar a todos para uma oração inicial nesse momento, agradecendo a Deus a oportunidade que temos de servi-lo, de proclamar a sua palavra, de receber a sua palavra e de nos unir em torno de um mesmo Espírito, um só pastor e uma só fé. Tudo isso em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus bendito, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu nome agradecidos pelas muitas bênçãos recebidas, entre elas a oportunidade da adoração ao Teu santo nome e de podermos proclamar a Tua palavra, Bíblia Sagrada, a mensagem de esperança e fé, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo a todas as pessoas. Agradecemos o privilégio desse encontro, embora virtual, mas estamos juntos, estamos unidos na mesma fé em Cristo Jesus. Queremos glorificar o Teu nome, Senhor nosso Deus. Bendito seja o Teu santo nome neste momento e durante toda a nossa existência, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar ao nosso Deus, vamos adorá-lo. Quero convidar todos, e aí se você está sentado e prefere assim, tudo bem. Quem sabe você queira cantar agora com bastante entusiasmo aí na sua casa, na sua sala, e fique em pé para a gente adorar com alegria, cantando ao Senhor. Os nossos hinos exigem uma boa postura, são um pouquinho altos, então prepare-se para cantar louvando a Deus. Vamos cantar juntos, cantemos. Glória com grande fervor, seu Filho bendito.
nos convida ao rasgo de amor dos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Eu sei que um dos momentos importantíssimos no nosso culto, né, é esse momento em que a gente separa alguns minutos para orar ao nosso Deus. Assim é a Igreja de Cristo Jesus. Nós estamos unidos num culto e estamos também lembrando daqueles que já há algum tempo participam muito pouco, e sei que para eles esse momento está sendo uma bênção muito grande, porque quando não estávamos com essa dificuldade de reunião na casa do Senhor, não estávamos chegando também aos seus lares, mas agora estamos, olha só. Então hoje você que já há muito tempo não tem ido à casa do Senhor por causa da sua enfermidade, então esse é o momento em que você se lembra dessa rica oportunidade que tem, porque agora a gente observa como Deus transforma as dificuldades do seu povo e da sua igreja em oportunidades, criando novos momentos, novas ferramentas de alcance, novas estratégias de trabalho. Então nós temos motivo sim para louvar ao nosso Deus nesta hora. E lembrar aqueles que estão doentes, interceder pelos irmãos enfermos, os nossos idosos também. Eu sei que alguns não têm alcance sequer a esse culto virtual, a esse culto online, e oremos por eles também. Então lembremos dos enfermos, as pessoas, graças a Deus, algumas estão bem melhor de saúde, outras em tratamento contínuo, e assim vamos colocar diante de Deus essas nossas necessidades. Quero convidar você a orar, vamos curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos, conversar com Deus, abrir o nosso coração, a nossa alma diante dEle, numa oração de súplica e de gratidão por todas as bênçãos que nós sabemos graciosamente Deus tem colocado. Vamos orar. Deus bendito, nosso amado Pai, é muito bom estar em Tua santa presença, Senhor. E é muito bom saber que nesta hora muitos irmãos estão orando também, em comunhão, em contrição, expressando a sua alegria, a sua gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem concedido. Como é bom, Senhor, saber que não há nenhuma dificuldade neste mundo, nenhum problema, nenhuma força que impeça os nossos momentos de adoração, de devoção, de oração, porque o Senhor está conosco e aonde quer que estejamos, o nosso louvor é possível. Graças te damos, ó Deus, pelos nossos queridos irmãos, enfermos, em luta, mas também com os corações alegres, porque em nenhum momento o Senhor os desampara. Sabemos que o Senhor está com eles, o Senhor é a força, o Senhor é a paciência e a perseverança que cada enfermo precisa ter.
O Senhor é o consolo e a esperança que os nossos irmãos idosos e ainda adoentados em suas casas, o Senhor é o consolo, o Senhor é a saúde, é a resposta, é o alívio para as dores, é o suporte que precisam ter para continuar lutando contra enfermidades e outras dificuldades. Pai querido, Pai santo, Pai justo, nós pedimos em nome de Jesus, é por Ele, em nome dEle, que comparecemos perante o Teu altar de graça, para suplicar por nossa igreja, suplicar por nossa pátria, suplicar por esse momento turbulento em nossa vida, em nossa nação, no aspecto da saúde, e também com ele tantos problemas políticos que acompanham e que se misturam. Quantas pessoas sem direção na vida, os nossos governadores, a nossa liderança política, Pai querido, sem saber o que fazer, olhando para todos os lados, atirando para todos os lados. Nós rogamos que neste momento o Senhor nos dê sempre o discernimento bíblico para que a nossa caminhada seja tranquila, para que a nossa fé continue serena, inabalável, porque confiamos na Tua santa e bendita palavra. Querido Deus, ouve as nossas orações, olha para cada lar, para cada família, para cada coração, e segundo a necessidade de cada um e a Tua boa vontade, concede-nos, ó Deus, as respostas às nossas orações, para a Tua glória, no nome santo de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, quero convidá-los ao nosso momento de reflexão na palavra do Senhor. Hoje somos conduzidos em nossa reflexão, em nossos pensamentos, pela palavra de Deus, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, quero ler o verso de número 16. Em nossa versão, assim lemos: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Vou repetir a leitura. E mais uma vez chamo a sua atenção para as palavras, os termos importantíssimos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje um dia muito especial. Como todos os queridos irmãos da nossa igreja sabem, se a situação tivesse sido normal, teríamos tido um café especial hoje pela manhã em nossa igreja, lá no nosso pátio, mas nós não tivemos, porque fazemos isso sempre no domingo de Páscoa. Mas, não estando juntos geograficamente, estamos unidos e celebramos a Páscoa do mesmo jeito. A nossa celebração de Páscoa é pensar no Cordeiro de Deus, e é pensar no sacerdote, é pensar no Rei, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem, temos aqui um convite muito interessante, importante para a gente pensar. A nossa leitura começou com um verbo, um convite, ou uma ordem. Cheguemos, pois. Essa expressão, que poderíamos até considerá-la uma locução, cheguemos, pois, leva em consideração uma série de informações que foram dadas. Cheguemos, pois, com confiança ao trono
da graça. É muito bom pensar nisso. Nós somos convidados a nos aproximar do trono da graça de Deus. E somos orientados a nos aproximar com confiança. Você já imaginou ou lembra-se de momentos em que você compareceu diante de alguém muito importante? Talvez diante de uma autoridade. Foi fazer uma entrevista. Ou foi conversar, atender a um pedido, prestar contas a uma pessoa de muita autoridade, pessoa importante. Como é que você foi? Como você se sentia? Você chegou confiante? Ou você chegou com medo? Será que você é aceito? Será que a pessoa vai me apreciar? Será que serei bem recebido? Bem, a palavra de Deus aqui nos convida a chegar e nos aproximar com confiança ao trono da graça. E aí eu fico imaginando o porquê. Se a gente pensar, por exemplo, em tradições, costumes dos reis, e provavelmente o autor traz isso, resgata isso, na comparação que faz com a nossa aproximação com Deus. Uma pessoa queria ter uma audiência com o rei. Ela desejava muito que o rei estivesse muito bem-humorado, porque o rei poderia dar sinal positivo ou sinal negativo. Não se entra na câmara do rei quando se bem quer. Não se vai dizer o que quer ao rei. A Bíblia nos mostra certos precedentes de pessoas que pediram até oração, jejum, para poder ter uma audiência com o rei, para que fosse bem recebida. Lembra-se de Esther, a rainha. Então estamos diante dessa situação em que somos convidados a nos aproximar do trono da graça. E não é um rei qualquer. É o nosso soberano Deus, Senhor dos céus e da terra, que reina absoluto sobre tudo e sobre todos, desde sempre. Desde sempre, desde o começo, desde o princípio. E aqui somos encorajados a nos aproximar com confiança. O que é que temos? O que sabemos? Que informações recebemos para termos coragem de nos aproximar confiadamente do trono da graça de Deus? Que bom que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o Salvador do mundo, o desejado de todas as nações, aquele que era esperado por todo Israel, mas que no mundo inteiro a alma humana, a consciência humana, tendo consciência ou não, clamava por ele, por sua presença, pois assim é o vazio que há no coração do homem que clama por um preenchimento e só pode ser satisfeito se ouvir a palavra, entender a palavra e receber Jesus como seu Salvador. A nossa confiança reside no fato de que nós não vamos comparecer diante do trono do nosso Deus, da graça de Deus, sozinhos. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas então, para esse caso, ele é o caminho e disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele, o Filho, que satisfez todas as exigências da justiça divina, o Filho a quem Deus se referiu, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
aquele de quem a palavra diz que se nós recebermos este Filho, verdadeiramente somos salvos. Teremos vida. Começamos uma nova vida. É este Filho que garante a nossa aproximação, o nosso chegar diante da graça de Deus. Antes de dizer isso, a carta começa a fazer um estudo comparativo entre esse Jesus, o Filho de Deus, e todos os símbolos de fé, nomes de pessoas que ocuparam e ainda ocupam para o povo de Israel uma função importante. Nomes que são verdadeiros símbolos de fé. Pois bem, a Epístola aos Hebreus coloca o nome de Jesus, a pessoa de Jesus e o compara para mostrar a sua superioridade. Hebreus faz um estudo comparativo entre Jesus, por exemplo, e o grande líder dos judeus, Moisés. E prova com autoridade a superioridade de Jesus sobre Moisés, o grande e inesquecível líder do povo de Deus. Hebreus compara Jesus Cristo ao sacerdote e ao sumo sacerdote e conclui mostrando a supremacia, a grandiosidade de Cristo Jesus, a superioridade dele absoluta em relação a qualquer sacerdote, a qualquer sumo sacerdote. Compara-o também aos próprios anjos e o aponta como sendo superior aos anjos. E continua, compara também os dois testamentos, o Antigo e o Novo. O Antigo Testamento, em que Deus usa Moisés, o grande líder de Israel, para ser o divulgador desse Antigo Testamento, da Antiga Aliança, mas mostra a nova aliança, o novo pacto, o Novo Testamento, elaborado, assinado, sancionado pelo próprio Jesus Cristo. E mostra também a sua superioridade. O testador desse Novo Testamento é Jesus, e deu a sua vida. Morreu. E embora ressuscite e viva, como de fato acontece, ele morreu e o seu testamento entra em vigor. É o Novo Testamento que está em vigor e é superior ao Antigo. Então, esse Cristo, superior a Moisés, superior aos anjos, superior aos sacerdotes, superior ao sumo sacerdote, cujo testamento novo também é superior ao antigo, que aquele era uma sombra deste. É por isso, porque é Jesus que nos leva à presença de Deus, que o autor diz: cheguemos com confiança. Então já sabemos que nós não dependemos de um possível mau humor de Deus para nos receber. Não dependemos de circunstância nenhuma. Nós comparecemos perante o tribunal do nosso Deus. Nós nos aproximamos do seu trono e da sua graça, mas somos conduzidos pelo Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso o autor diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. E daqui para frente, para o final do versículo, nós recebemos informações precípuas para a nossa fé e para a nossa confiança e para saber o que acontece conosco. Para que possamos alcançar. Duas coisas nós vamos receber. Duas coisas nós receberemos na medida em que nós nos aproximamos do trono do nosso Deus. Vejam, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça.
Misericórdia e graça. Dois elementos que fazem parte da nossa fé, da estrutura do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E é muito interessante nós compreendermos muito bem o que essas palavras, o sentido delas, a teologia delas, o que significa isso? Quando o autor diz para que possamos alcançar misericórdia. O que é misericórdia? Muitas vezes, nós falamos em misericórdia sem saber exatamente o que é que acontece quando a misericórdia de Deus entra em ação. Mas é interessante. Misericórdia e graça. A melhor forma de nós compreendermos o que é misericórdia é nós pensarmos, por exemplo, na nossa culpa por causa do pecado e da desobediência, e de que nós nos tornamos merecedores. De que nos tornamos merecedores por causa do nosso pecado? A incredulidade leva o homem à morte eterna. A desobediência leva o homem à morte eterna, ao inferno. E como Romanos diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da graça de Deus, e também no capítulo 6, ele diz que o salário do pecado é a morte. Então a Bíblia diz que nós nos tornamos merecedores do inferno, da morte eterna, por causa do nosso pecado. E é aí que nós temos os elementos que facilitam a nossa compreensão sobre misericórdia. Porque misericórdia é um instrumento de Deus pelo qual ele impede que nós recebamos aquilo que as nossas desobediências nos fizeram merecedores. A misericórdia de Deus entra em ação e nos perdoa. E então, nós que merecíamos o inferno e a morte eterna, a misericórdia de Deus é esse instrumento que nos livra do inferno. Quer dizer, Deus, por misericórdia, não nos dá aquilo que nós merecemos por causa da nossa desobediência. Isto é misericórdia. Encontrar a misericórdia é seguir, é ouvir esta palavra, esta exortação. Exortar é isso, é vamos, não pare, não fique para trás. Vamos confiantemente ao trono da graça de Deus. Ali nós encontramos esta misericórdia. Então vejam, não fora o trono, não fora o Evangelho de Cristo Jesus e a sua misericórdia, que faz parte da estrutura da composição desse Evangelho, todos estaríamos igualmente perdidos. Por isso, vamos ao trono da sua graça. É ali que nós encontramos misericórdia. Então, por isso, embora muitos pensem, não há nenhum orgulho, não há soberba, não há glória em dizermos somos salvos. Isso não é glória nossa. A nossa salvação é fruto de um aspecto do Evangelho de Cristo Jesus, que é a sua misericórdia. Nós encontramos lá, recebemos de Deus, porque por Cristo Jesus nós comparecemos perante o Senhor. O que é que encontramos e alcançamos além da misericórdia? E o texto diz, e achar graça. Ah, essa palavra graça, tão proclamada, tão cantada entre nós, maravilhosa graça. Dá-me mais graça, Senhor, dá-me mais graça. Cristo, Mestre, dá-nos mais graça. São hinos que nós cantamos relativamente à graça de Deus. E é importante a gente compreender também o que é a graça. E a facilidade da compreensão da graça está numa comparação que fazemos com a misericórdia.
Se a misericórdia de Deus é um instrumento pelo qual Deus impede que nós não recebamos aquilo que a nossa desobediência nos fez merecedores, a graça, numa ação muito parecida, ela diz o seguinte: a graça é um instrumento de Deus que faz com que nós recebamos aquilo que nós não merecíamos. A misericórdia nos livra daquilo que nós merecíamos por causa do pecado. A graça é um instrumento de Deus que nos torna merecedores em Cristo Jesus, por causa dos méritos de Jesus, de algo que nós não éramos merecedores. Então passamos a compreender muito melhor certas expressões bíblicas e certos versículos bíblicos. Efésios capítulo 2. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então vejam, meus queridos irmãos, a misericórdia que nos impede de receber o mal que nós merecíamos. A graça que nos concede o bem que nós não merecíamos. São elementos que estão dentro da estrutura, da essência do Evangelho de Cristo Jesus, que nos salva e que nos redime. Ajudados, socorridos, amparados por esses dois elementos de fé, dentro da estrutura do Evangelho, o autor diz, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Dentro da providência divina, da ação de Deus em socorrer. Essa passagem nos dá a garantia de que jamais pereceremos pelo atraso de Deus, pelo descuido de Deus, de forma nenhuma. Ao adentrarmos pelos méritos de Jesus Cristo e em sua santa companhia, aquele diante de quem as portas se abrem e a entrada é livre e convidativa para nos aproximarmos de Deus. Deus dá o sinal de boas-vindas quando nós nos aproximamos do seu trono, porque estamos indo com o seu Filho amado. Eu não tenho dificuldade de receber ninguém lá em casa, na minha casa, qualquer hora, se forem pessoas trazidas pelos meus filhos. Eu sei que são boas pessoas. Eu sei que os meus filhos podem trazê-las sem criar nenhum constrangimento e nenhuma dúvida. E eles sabem também, vamos à casa do meu pai. Eles sabem que chegar à casa do meu pai, eles vão se apresentar e vão entrar tranquilamente. Assim somos nós. Tendo entrado na companhia, na orientação, na autoridade do Filho que é Jesus Cristo, e tendo recebido, alcançado graça e misericórdia, o texto nos garante a ajuda divina em tempo oportuno. Por isso nós cantamos hino, nós falamos com muita alegria que nós não temos medo. Nós nem vivemos ansiosos e nem temos medo, até da morte. Lembra-se daquele hino, medo da morte nunca terei? Pois junto a mim tu sempre estás. Nós não tememos, porque o socorro divino, garantido pela misericórdia e pela graça que nós recebemos pelos méritos de Jesus Cristo, nós vivemos confiantemente.
Então esta é uma noite muito importante para a gente resgatar o nosso pensamento alegre sobre a pessoa de Cristo Jesus neste domingo de Páscoa, em que a história nos faz lembrar cordeiros, almoços, jantares, banquetes, sacerdote, sacrifício. Na estrutura religiosa de Israel, o povo tinha alguns nomes e posições de autoridade religiosas também. Porque a religião, né, a teocracia, era o governo, baseado na vontade de Deus em Israel. Então o rei era uma figura de autoridade espiritual também, o sacerdote. Tudo isso. E havia o cordeiro para ser apresentado. E é interessante que o que os judeus precisavam, o que Israel precisava, recorria um a outro. Na pessoa de Cristo Jesus, nós temos o rei, o profeta, o sacerdote e o cordeiro para o sacrifício. Jesus, ele, somente ele, traz em sua constituição todas essas figuras e esses elementos e estas posições de autoridade. Então, que bom pensar em Jesus Cristo desta forma. Nós não precisamos procurar um profeta. Nós não precisamos correr atrás de um sacerdote. Nós não precisamos buscar e procurar um sacrifício para agradar a Deus. Em Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal. Em Cristo Jesus, o sacerdote que oferece o sacrifício a Deus. Por isso, ele sacrificou-se a si mesmo. E ele ofereceu-se a si mesmo, usando de suas atribuições. Cristo Jesus, o nosso amado Salvador. A nossa gloriosa esperança, a garantia de uma intimidade, de uma proximidade com Deus. Nós, humanos, insignificantes, por causa de Cristo Jesus, somos o que somos, o que fomos feitos, não o que éramos. Porque quem está em Cristo Jesus, nova criatura é. Meus queridos irmãos e amigos, Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Cristo Jesus, que nos é apresentado pela palavra infalível de Deus, que o conselho de nos aproximarmos do Senhor, o convite para chegarmos com confiança, e a lembrança das bases estabelecidas pelas quais esse convite é feito, considerando que aquele que nos introduz à presença de Deus é o próprio Filho, superior aos anjos, superior a Moisés, superior ao sacerdote, e cujo testamento novo é superior também ao antigo. E considerando o que o próprio Jesus Cristo prometeu, eu sou o caminho, eu sou a porta. Que Deus nos conduza sempre em sua direção, pela fé, firmados em Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino de louvor, de adoração. Quero convidá-lo a cantar com firmeza, com alegria. Cante, adore a Deus com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. Cantemos. Chuvas de bênçãos do céu.
Chegando ao final do nosso culto, com os nossos corações alegres e agradecidos a Deus, quero convidá-los a orar, pedindo a direção de Deus para mais uma semana. Que Deus nos abençoe e nos guarde, guarde a sua família, a sua casa, a sua saúde. Continue em casa na medida do possível, seguindo todo o protocolo que nos é recomendado. E nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos cooperar com as autoridades. Toda a nossa cooperação legítima devemos oferecer ao Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus, encerrando o nosso culto nesta noite. Ó Deus bendito, nosso amado Pai, agradecemos a bênção deste culto, esse tempo tão gostoso, Senhor. Só Tu podes nos conceder esta bênção, estarmos unidos em Cristo Jesus, em torno da Tua palavra, com os nossos ouvidos e a nossa alma atentos ao que a Tua palavra nos diz e nos ensina. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de chegar ao trono da Tua glória, sendo conduzidos por Cristo Jesus, o Teu amado Filho. Oramos, ó Deus, nesta hora, pedindo que esta bênção da companhia segura do nosso Senhor Jesus, pois é o nosso Salvador e também é o nosso guia que nos leva à Tua presença de maneira aceitável. Que o Senhor conceda esta bênção a todos os nossos irmãos que nos ouvem, ou amigos também. Pedimos, Pai, que haja salvação, que haja fé nos corações ainda endurecidos, que haja edificação de vida nos Teus filhos que ouvem a Tua palavra, que amam a Tua palavra e que procuram conduzir a sua vida por ela. Rogamos uma semana de paz, uma semana de bênção, mesmo em casa, Senhor, impedidos de tantos movimentos como estamos acostumados, desejamos desfrutar de uma comunhão profunda com o Senhor. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a alegria no Teu Santo Espírito sejam com todo o Teu povo, hoje e eternamente. Amém. Desejamos a todos os irmãos uma boa semana, leve o nosso abraço, Deus conduza a sua vida por sua santa palavra. Um abraço.